no livro de Lucas 9:57. Lucas 9, capítulo 9, versículo 57. Hoje nós vamos trazer para você, meu querido irmão, minha irmã que está aqui nesta noite, queremos agradecer você pela sua presença. Nós vamos desenvolver, se o Senhor nos permitir, as verdades bíblicas sobre o discipulado, sobre discípulos do Senhor, de forma que nós precisamos de entender melhor, cada dia mais, o conceito de ser discípulo do Senhor. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeira pessoa. Segundo indivíduo. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Terceiro indivíduo. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos dar conhecimento para desenvolver o sermão dessa noite. Nós vemos este relato de Lucas sobre Jesus e três indivíduos, cada um numa conversa para seguir Jesus. Numa apresentação inicial, para poder seguir, para os três, foi necessário renúncia, só ida, outras prioridades inexistentes e desconfortos no caminho. A palavra discípulo aparece mais de 200 de vezes no Novo Testamento, onde é usada para apontar os seguidores de Jesus com muito mais frequência do que crente e cristãos. Primeiro indivíduo que se apresentou para o Senhor, dizendo que ia com Jesus para onde ele fosse, para qualquer lugar. E Jesus disse para ele que até as raposas têm sua cova, sua toca para dormir. Os passarinhos têm ninhos, mas ele não tinha um travesseiro. O segundo, Jesus disse para ele: vem comigo, segue-me. Mas ele respondeu que ele precisava antes de enterrar seu pai. E Jesus disse a ele: deixa os mortos enterrar seus mortos, e você anuncia o reino de Deus. É interessante esse segundo, porque ele estava muito bem certo. Naquela época não tinha aposentadoria, não tinha nenhum amparo para os idosos. Ou os filhos amparavam os pais, ou os pais morriam de fome, de necessidade. Mesmo assim, Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus mortos, você vai e anuncia o reino de Deus. Também Jesus disse ao outro, e esse se apresentou e disse: eu te seguirei, mas deixa primeiro despedir-os da minha casa. E Jesus falou para ele uma frase conhecida: ninguém que lança a mão do arado olha para trás. Quem foi da roça sabe o que é um arado. O arado é puxado por um animal, era pelo menos, e a pessoa tinha que olhar o sulco que era feito no caminho avante. Ele tinha que imprimir uma certa força
porque o animal tracionava e ele imprimia uma certa força para enterrar, para fazer a cova, para depois plantar. Jesus quis dizer que quem está no caminho não pode desviar a atenção, preocupado com o passado, com qualquer coisa que seja. Então, irmãos, um discípulo é uma pessoa que segue os ensinamentos de um mestre para cada dia ser, cada dia mais, uma cópia fiel dos procedimentos do mestre. Não é aquele, e de forma nenhuma, aquele que segue os seus próprios intentos, seus deveres, seus interesses, seus pensamentos, ainda que use o nome do Mestre nosso Senhor Jesus Cristo. Não é válido, porque a apropriação do nome de Cristo, cada dia mais, é uma coisa corriqueira nesses dias, e é uma tendência, não por coincidência, mas é profética, bíblica, e que vai aumentar cada vez mais. 1 João 2,18 diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que já é última hora. Quando aparecem muitas pessoas dizendo de Cristo, mas não têm o seguimento de Cristo, o exemplo de Cristo, é um retrato não só da apostasia, mas do fim do tempo, porque a apostasia é o próprio fim dos tempos. Anticristos são aqueles que fazem oposição a Cristo, às escondidas dos ensinos de Cristo, maqueiam a verdade do Senhor e enganam aqueles que, porventura, têm até uma boa vontade de seguir o verdadeiro Cristo. Este nome feio não é assumido na prática, mas as obras sensíveis os identificam. E o discípulo verdadeiro, ele sabe distinguir quem é do Senhor e quem não é do Senhor. Embora entre joio e trigo, não somos nós que vamos fazer a separação. É para o dia da colheita. O único Cristo verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o verdadeiro discípulo aprende e segue a vontade do Filho de Deus, desde que lhe obedeça e não faça nenhuma igreja diferente da que ele disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Esta igreja não pode satisfazer interesses de quem quer que seja, como nenhum dos três que se apresentaram que Jesus chamou. O Senhor baniu deles qualquer intenção pessoal e de dever, ainda que legal, para nós também, discípulos do Senhor, nem que sejam coisas legais, mas que impeçam o discipulado verdadeiro, torna-se inválido assumir como discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se dizem cristãos devem ser obedientes e submissos, discípulos do Senhor. Mas não é o que acontece no lugar da identidade com a face de Cristo. Pode ser que haja a identidade do próprio portador ou de alguém que lidera uma congregação ou uma igreja. Porque continua a foto da velha criatura. Paulo diz na segunda carta de Coríntios 4:6, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? Só na face de Jesus Cristo. Paulo, preocupado com a igreja de Corinto, com as suas heresias,
com os jactanciosos que existiam nas igrejas, e principalmente na igreja de Corinto. Os jactanciosos eram aqueles que achavam, na sua soberba, no seu orgulho, que tinha uma sobreposição sobre os demais membros da igreja. Então Paulo diz: irmãos, Deus das trevas resplandece a luz, e foi Ele que resplandeceu nossos corações, para iluminar, dar conhecimento a nós, na glória de Deus, na face, na exposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Devido ao acúmulo da maculação do bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aparecem as manifestações de heresias e apostasias. O mesquinho continua mesquinho, o gênio forte continua gênio forte, o impertinente, inoportuno, rebelde, continua rebelde, o soberbo, o mentiroso, o maledicente, todos continuam o que sempre foram, mas agora escondidos no meio do povo de Deus. Paulo diz a Tito, em 1,16, porque Tito era o procurador de achar pregadores e presbíteros nas igrejas. Lembra-se? Então Paulo diz a Tito: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras. Confessar é uma coisa, e fazer diferente é outra coisa. Então são mentirosos. Nós não podemos dizer que somos discípulos do Senhor e não obedecermos de verdade o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Veja que em Mateus 24, Jesus faz um sombrio relato. A partir do verso 10, ele diz que neste tempo muitos serão escandalizados. Que tempo? O tempo da apostasia. Como nós lemos em João: filhinhos, já é a última hora, eu vi que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E Jesus diz agora as mesmas palavras de João: neste tempo muitos serão escandalizados e atrair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Quando começa na família, quando começa na igreja, quando começa na sociedade a disseminação de ódio, é o relato que vai se aflorar biblicamente. E deste cenário de ódio, de odiar-se uns aos outros, vai ser um campo fértil para a vinda. Versículo 11 diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e aí virá o fim. Não tem como dizer de discipulado e não trazer a menção escatológica para nós, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais se abrevia. Na carta aos Coríntios, Paulo torna a esclarecer o poder desses falsos que podem enganar ao ponto de fazer-se igual aos verdadeiros apóstolos. Paulo usa a expressão transfiguram-se, como se fossem mágicos. Eles têm a capacidade de se fazer de tão verdadeiros que enganam. Vamos ler 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se, isto é, transformam-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois os seus ministros, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. É delicado quando nós lemos que o apóstolo Paulo diz que os falsos obreiros, eles se transfiguram, eles fazem por certo que são aquilo que não são, e eles se transfiguram, irmãos, em ministros da justiça.
sabem melhor que os próprios discípulos a questão da justiça, dos conceitos verdadeiros. É bom você saber que os falsos podem saber melhor a Bíblia do que nós. Eles têm poder de arrebanhar muito mais que nós. São convincentes. Seus apelos fazem as pessoas chorar e tremer e achar que o lugar onde prega a velha e boa palavra do Senhor já é ultrapassada. Faz com que a igreja do Senhor se torne aparentemente morta diante da igreja deles, e fazem convites miraculosos para que se alojam lá. É muito delicado, irmãos. Pode parecer que não é assim, mas confira você mesmo na palavra de Deus os fatos bíblicos, e não do que nós ouvimos das pessoas. Como Jesus define um discípulo? Nos 3 primeiros evangelhos, incluem palavras desafiadoras de Cristo para nós. Quando nós vimos esses 3 indivíduos, Jesus pediu que eles tirassem tudo de conteúdo que eles tinham deles, para que Jesus colocasse uma nova estrutura neles. Jesus, em Lucas 9:23, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Quero observar com você que o nega-se não é o pontual. Num dia que eu me converti, num dia que eu arrependi de vez e tive a presença do Senhor na minha vida. Mas Jesus diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se toda hora. A partir do momento que eu sair daqui de hoje, eu tenho que negar o meu eu. A hora que eu chegar em casa, eu tenho que negar o meu eu. Todo momento da minha vida, eu tenho que negar-me para me constituir verdadeiro discípulo do Senhor. Imagina? Amém, irmãos? Amém. É espetacular os escritos de Lucas, quando diz: vira após mim. Um outro conteúdo. Vir após alguém é andar atrás, é seguir pisadas. Isto é, caminhar atrás, negando o seu eu, com a cruz nas costas, negando o seu eu a cada momento, com a cruz nas costas, seguindo Jesus. Está feito um discípulo. Está feita uma discípula do Senhor. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, este carregamento de cruz é solidariedade do ato dele por nós assumido publicamente. Ninguém pode nos ver sem cruz nas costas. Não vai ter a fotografia da face de Cristo, como Paulo diz. Pois quando alguém nos vê, logo vê a cruz colada no nosso corpo. Amém? Amém. Na verdade, não há como colocar a cruz nas costas sem antes renunciar o seu eu dia a dia, para depois fazer a marcha atrás das suas pisadas. Então, seguir a Jesus como discípulo é maravilhoso, mas tem todas essas renúncias. Não tem como enxergar discípulo sem cruz. Não tem como ver discípulo parado, porque ele segue Jesus, sempre no caminho, seguindo Jesus. Amém. Não é errado se alguém disser para você: meu irmão, minha irmã, como você vai, meu irmão? Seguindo Jesus. Amém. Poderíamos ter essa frase em nós: como vai, irmão Pedro? Seguindo Jesus. Amém. Como vai, irmão Valdivino? Renunciando a cada momento a minha vida. Como vai, minha irmã Simone? Seguindo as pisadas do Mestre. Você para? Não, eu continuo. Quando? Todos os dias. Amém. E é o discípulo do Senhor. O corpo da igreja, a igreja do Senhor, aquela que as portas do inferno não vão prevalecer,
ela não fica parada como nós sentados aqui. Na verdade, irmãos, espiritualmente, nós estamos caminhando, desprovendo de nós a cada instante, nos pensamentos, nos atos, nas atitudes, para podermos entender o amor de Deus sobre todas as coisas e a nós também o amor ao próximo. Amém? Amém? Amém. Veja aqui Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Sobre si, irmãos, não é em nenhum outro lugar, se não for acima de nós. É interessante que a cruz de Cristo, ela não está debaixo do braço, ela não está sendo arrastada, mas ela está sobre nós. Considere esta informação. Marcos 8,34, Marcos diz: e chamando a si a multidão, isto é Jesus, junto com seus discípulos ao lado dele, disse-lhes a toda a multidão, seus discípulos ao lado: se alguém quiser vir após mim, novamente, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Amém? Amém? Encontramos aqui 3 informações essenciais do verdadeiro discipulado, que apresentam, evidentemente, irmãos, desafios enormes, imensuráveis, incapazes de qualquer um de nós executar a obra se não for pelo poder de Deus. Amém. Negar, renunciar a si mesmo. Porque, irmãos, se qualquer um de nós aqui neste momento, nessa igreja, não negou-se a si mesmo ainda não é discípulo de Cristo. Pode ser até o seu pregador que está dirigindo a palavra para você agora. Se você quer fazer prevalecer sua natureza, ainda está vagando no mundo antigo, andando sem Cristo. Por isso, há muitos anticristos. Percebeu agora? Porque há muitos anticristos. E João disse: porque se faz muitos anticristos, muitos enganadores, muitos que fazem e enganam a muitos, que transformam, como Paulo diz, transfiguram-se em ministro de justiça. Pode ser tudo que os nossos olhos enxergam como servos de Deus, mas pode ser que não são, porque o Senhor vê, o Senhor sabe. A maioria das igrejas aceitam liberalmente anticristos sem problemas. Como há muitos, elas lotam e são muito convidativas de ir. Observe uma coisa para a sua vida e para passar para os seus filhos. Quanto mais convidativa for uma igreja, mais anticristos ela vai ter. Quanto mais Bíblia ela for, menos anticristos ela vai ter. Quanto mais palavra pura de Deus ela tiver, ensinamentos bíblicos no poder do Espírito Santo de Deus, como neste momento, mais raliada ela vai estar, mais preparada também e qualificada ela vai estar. Todos nós temos que fazer a nossa opção. Amém? Amém? Amém. Na Bíblia LTT, do nosso irmão Hélio, 1 João 3,18, ele diz assim: ó filhinhos, a última hora já é. E assim como ouvistes que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde sabemos que a última hora já é. Irmãos, muitos anticristos não são poucos anticristos. Enquanto o mundo e suas religiões começam com o individualismo, acenando para aqueles que querem agradar seus intentos, o da autoafirmação, os contentos daqui, os deveres e obrigações daqui, Jesus exige autonegação. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo para começar a caminhada da peregrinação sem direito à volta. Porque o caminho dos discípulos do Senhor é caminho de cruz. Amém. Caminho de cruz, meus irmãos, não tem retorno,
não tem volta. Todo discípulo só tem passagem de ida, não há volta. Quem carrega a cruz, todo condenado que colocava uma cruz nas costas, ele caminhava para a morte. Por que será que Jesus disse para tomar a cruz e segui-lo? Porque nós caminhamos, irmãos, para a morte deste mundo. A morte é a despedida deste mundo. Carregamos cruz para morrer para este mundo. Cada passo que nós damos atrás de Jesus, mais perto da despedida nós estamos. Amém? Carregamos cruz para morrer neste mundo. Cada passo com a cruz do Salvador é um pedaço desse mundo que despenca de nós, que abandonamos. Por isso que nós devemos negar e seguir Jesus continuamente, porque cada dia, cada momento, nós deixamos pedaços antigos e tornamos mais próximos de Cristo. Este é o verdadeiro discipulado. A igreja tem que ouvir e praticar o verdadeiro discipulado. Caminhada, irmãos, até a vitória final no dia de Cristo. Porque Jesus disse que muitos naquele dia vão se decepcionar. E Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, raça de víboras, nunca vos conheci. Irmãos, essa igreja tem obrigação, tem o dever, tem o compromisso de dizer para você que você não pode esquentar banco por 30, 40, 50 anos, e o dia que Jesus voltar, ele olhar para você e dizer que não te conhece. As pessoas brincam muito de igreja, gostam de fazer igrejinhas, porque a igreja é séria. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Você já imaginou o que é isso? O compromisso público que Jesus tomou diante dos seus discípulos, diante dos céus, para dizer que o inferno não ia ter vez diante da sua igreja. Da forma que é um só Cristo, poderia ser uma igreja só, como no início. Mas se há muitos Cristos, variadas formas de anticristos, muitos Cristos é variadas formas de anticristos. Consequentemente, haverão muitas igrejas. Como está Pereira Barreto hoje? Cada ano que passa, mais igreja. Aí eu vejo alguém dizer: que bom, né, irmãos, porque está aumentando igrejas, o nome de Cristo vai ser pregado. Eu sei que Jesus disse que quem fala de mim não é contra mim. Sei disso. Mas, irmãos, Jesus não estava dizendo que aqueles que pregam sobre ele, todos eles estão nele. Pode não estar contra ele, mas pode não estar nele. É diferente. Veja a tradução. Como existem muitas igrejas e por que existem muitas igrejas? Porque tem muitos Cristos. 1 João 4,1 diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, irmãos. Se há 2000 anos atrás já existiam muitos falsos profetas, o que você acha 2000 anos para frente? Estamos em pleno tempo do ecumenismo. Você sabe o que é ecumenismo? Este apelo à unidade de todos os povos contidos no uso da Bíblia, do cristianismo, independente de denominação e interpretação, é um movimento favorável à união de todas as igrejas cristãs, de todas as religiões, processo unitário de reunião e culto nos bastidores. Desde o Concílio Vaticano II, o Papa já assumiu esta missão. Vou ler uma frase do Papa Francisco, Papa Católico. Portanto, a tarefa ecumênica implica o respeito à legítima diversidade. O que diz isso? Muitos Cristos. Cada um faz a sua igreja.
a superar as diferenças irreconciliáveis com a unidade que Deus nos pede. Você pode ter muitas igrejas de muitos cristos, mas o importante é estar todos juntos. A persistência dessas diferenças não nos deve paralisar, mas deve impulsionar a procurar junto uma forma de enfrentar esses obstáculos. Junta-se, mas ninguém muda. Depois você vê no Apocalipse o que está querendo dizer isso. A comunidade cristã, diz ele, com a sua pluralidade, é chamada a não competir, mas colaborar, concluiu o Papa. O que você acha? Eu tenho mais aqui informação dos concílios. Segundo ele, e sob o ponto de vista teológico, ecumênico, é o diálogo entre os cristãos que professam fé em Jesus. Você professa? Pode estar dentro do ecumenismo. Na Trindade, você crê na Trindade? Você está dentro. No ministério pascal, na redenção, na graça, enfim, toda a fé neotestamentária. Este artigo aqui, irmãos, não é de nenhum site de Igreja Batista, é de um site do Vaticano. Concílio Vaticano II. O ecumenismo foi uma das finalidades do Vaticano II. Foi expresso no discurso de abertura do concílio do Papa João XXIII. A busca da unidade é o objetivo de todos os movimentos ecumênicos que se organizam desde então. Em todas as sessões dos concílios tiveram presentes observadores de outras igrejas. Na primeira visita havia 49 de 17 igrejas. Na segunda sessão, 66 delegados de 22 igrejas. Na terceira, 76 de 23 igrejas. E na última sessão, 103 delegados de 29 igrejas. O tema ecumenismo esteve presente em todas as sessões até a última, de 1962 a 1965. O principal fruto do Vaticano II é o decreto Unitas Redintegratio, documento sobre ecumenismo, emanada na última sessão. Significa que os padres conciliares não estavam acostumados com a reflexão desse tema. 3 atitudes se destacam: diálogo, convivência e cooperação. O documento sobre ecumenismo acentua 4 pontos de doutrina. A divisão dos cristãos contradiz abertamente a vontade de Cristo. A divisão é um escândalo e prejudica a pregação do Evangelho. A unidade é a divina vocação da graça dada pelo Espírito Santo a todos os cristãos. A unidade é um dom de responsabilidade. É preciso zelar e promovê-la. A separação dos cristãos constitui uma grave ofensa à vontade de Jesus Cristo, pois atende contra a exortação para que todos sejam um e assim o mundo creia. E vai. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que quando você abre o livro de Apocalipse, a informação do Concílio Vaticano, você vai ter muitas surpresas. Acontece, irmãos, que já há um berço entre os evangélicos se preparando para essa locomoção para a grande igreja matriz. É um movimento simpático, de troca de púlpitos, de reuniões avivadas, descomprometidas e descompromissadas com o caráter da pregação fundamental da Bíblia, e tem batido nas nossas portas e abre o coração para as reuniões. Este é o prelúdio, a preliminar dos acontecimentos finais, sobre as regências dos anticristos, e depois o final domínio do anticristo do Apocalipse. Está aqui um desafio para descomprovar esse sermão de hoje. Segundo João, capítulo 1, versículo 7, escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, diz assim:
porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganador é o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Percebe? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, de muitos que já se passaram por esta igreja. Esta igreja, ela tem pregado a palavra de Deus unicamente. Pode ser que muitos que já saíram desta igreja, porque a palavra única não estava satisfazendo mais, não estava contentando mais, porque a palavra estava talvez chata, enfadonha. Pregadores que passaram por aqui, pregam a palavra e depois pregam a palavra. Pastor Esteve, pastor Abidoral, pastor Clóvis e tantos outros amados que passaram por aqui e deram sua vida. De forma que, irmãos, que esse tempo do ecumenismo tem se abatido muito entre todos nós. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 3, olha o que Paulo diz à igreja, e volta a dizer, aproximadamente há 2000 anos atrás. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. O que é não suportar a sã doutrina? Esta palavra que está sendo pregada para você agora é sã doutrina. Você crê? Você está conferindo aí com a sua Bíblia. Pois bem, irmãos, vai ter tempo que dentro da igreja as pessoas não vão suportar mais ouvir a sã doutrina. O que vai acontecer? Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você sabe exatamente, ou bem próximo, o que Paulo quis dizer sobre comichão? Comichão é uma coceira dentro do ouvido. É aquela vontade de coçar que chega a ser um plurido. Aqui acho que todos já tiveram coceira no ouvido. Então a palavra verdadeira vai entrar nos seus ouvidos e vai ter o mesmo sintoma de quando você tem uma coceira no ouvido. A outra versão deste comichão é impaciência, de não suportar mais. Então, meus irmãos, quando Paulo passa isso para um jovem pregador, você acha que no tempo de hoje nada vai acontecer? Seria ingênuo qualquer pregador, qualquer igreja não achar que os tempos... Nós falamos em púlpito, o tempo está no fim, mas nós não imaginamos os reflexos dos tempos do fim. Vai doer. Você está preparado? Vai doer cada dia mais. Quando a gente vê alguém ser assassinado no semáforo, não é nosso parente, nós temos uma certa piedade. Concorda? Mas se nós vemos nosso filho ser assassinado, não vai ser mais piedade, vai ser dor, é sentir na própria pele. Quando nós falamos do princípio do fim, nós achamos que são os homens que vão ter problemas. Irmãos, quem vai ter problemas vai ser nós. Nas nossas casas, nas nossas famílias e na igreja. Por isso eu chamei você hoje para uma reflexão na igreja. Quem vai ter problemas vai ser nós. Então, qual será o caminho certo do Senhor? Sendo que há tantas opções de cultos espalhados em roda de nós. Observe, irmãos, que os cortejos aumentam. Para que você entre,
e você está num caminho apertado. Você entrou por uma porta apertada, e você vê que Jesus falou para esses 3 indivíduos que não era só a porta, é o caminho de carregar a cruz, que é árduo. Então, ser discípulo do Senhor é a porta estreita e o caminho árduo. Talvez você não ouviu essa informação ainda. Mas enquanto nós estamos na ardência de seguir Senhor, das dificuldades, tem muita gente em volta dizendo: vem para cá, aqui é melhor, aqui é mais convidativo. Quantas seitas e dominações não desejam você? Eu sei que nos desejam. Sabe qual é o seu preço, irmão? Você vale ouro. Meu irmão, você é tão precioso que todos te querem. Não se encante com ser chamado, porque membros dessa igreja, por mais fracos que estejam, são diferentes, são preciosos, tem conteúdo, tem informação, tem Bíblia, tem princípios. Você acha que esses meios atrativos serão para você continuar ouvindo a pura e genuína palavra de Deus? Você acha que apenas na pregação do Evangelho pode arrebanhar você? Vai ter que ter outros conteúdos, principalmente em tempos de pessoas que querem cultos que levantem a alma. Em nenhum momento Jesus disse que você na igreja vai levantar a sua alma. Pelo contrário, você vai sentir o quão miserável nós somos. Mas existe igreja que quer levantar, de te dar um up. Eu sei que é convidativo. Eu sei que é atraente. Se Deus quiser, meus irmãos, o dia que o Senhor me chamar para sair desta igreja. Porque quando nós chegamos aqui, a igreja estava numa difícil situação. Aqueles pecados difíceis que tinha, no poder de Deus, a igreja reavivou, reintroduzida na palavra de Deus, na mesma doutrina de fé que ela foi organizada nos anos 60, simples, sem adereços, pura, sincera, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, amém, irmãos? A igreja do Senhor tem problemas? Claro, irmãos. Abra a Bíblia e veja a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, irmãos, logo no início, Paulo diz a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Você quer um exemplo que eu posso passar para essa igreja? Se o irmão Márcio, eu aqui como dirigente seu, que te ama muito, disser para você que Jesus está num determinado lugar porque eu recebi uma revelação, vocês vão acreditar? Vocês vão acreditar, irmãos? Não. Amém. Não acredite. Mas se um desses apóstolos, donos de igreja, disser que Jesus está num determinado lugar, lá no seu culto avivado aos seus membros, vocês acham que eles correrão ou não para esse lugar que ele disser? Correrão. Vocês não vão, mas os outros vão. Sabe por quê, irmãos? Eu sei. Porque aqui nós estudamos a Bíblia. Amém? Amém? Porque nós falamos que mesmo Paulo diz, se um dos apóstolos, algum anjo, vier dizer para vocês um outro evangelho, não aceite. Amém? Amém? Porque eu sei que a igreja do Senhor só crê na Bíblia do Senhor e não em homens. Amém. Por isso que Jesus disse em Mateus 24, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, está escrito, irmãos. Você lembrou antes de eu contar isso para você? Mateus 24 e 23, Jesus disse, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. É sério ou não é? Eis que eu vos tenho predito, portanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago que sai do oriente
e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Acho muito forte, muito perigoso, quando Jesus disse, porque esses falsos cristos e falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, vão enganar os escolhidos. Agora eu quero falar dessa igreja, num futuro talvez próximo. Não sei se eu vou estar aqui, mas provavelmente nossos filhos vão estar. Quando esses homens, dessas igrejas ao lado aqui, começarem a fazer sinais e prodígios, como é que esta igreja vai se comportar? Nossos filhos, nossos netos, os remanescentes que estiverem aqui, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Aquele verdadeiro discípulo do Senhor, que nós passamos para você desde o início do culto. Quando vier esse tempo, aconteça o que acontecer, ele vai estar pregado aqui em poucas pessoas e vai dizer, irmãos, não é do Senhor, vamos ficar. Mas tem sinais, tem prodígios, tem curas. Irmãos, eu acredito que eles vão ressuscitar até mortos. Cura vai ser pouca coisa. Eu creio que vai acontecer isso. Aquele mesmo espírito de Satanás que fez a cobra dos magos de Faraó fazer o que a vara de Arão fazia, vai ter esse poder nos últimos tempos. Por isso que Jesus já prediz que aqueles que vão dizer que fariam sinais, milagres e prodígios, vão ser esses mesmos que vão fazer muitos sinais, milagres e prodígios. Ainda nós não vemos, mas quem sabe que nossos filhos vão vir. E aqui, Jesus diz de escolhidos. Não é de qualquer um. Não é aquele que usa o nome do Senhor, mas são os verdadeiros. Amém. Esta velha igreja pode ser desprezada, pode ser maltratada, ela permanece nas Escrituras, se Deus quiser, até a vinda do Senhor, por não ter apostatado. Você pode dar graças a Deus por isso, não se orgulhar. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão muitas coisas. Essa igreja, meus irmãos, antes de nós terminarmos, ela não optou ser igual o povo de Israel no meio dos cananeus. Eu já disse para os irmãos que depois de Moisés, Josué e os anciãos, ficou só os cânones para eles, os escritos de Moisés, mas não foi suficiente. Eles tinham os escritos, o chamado Pentateuco. Eles desobedeceram, eles não expulsaram os povos estranhos, permitiu convivência. O que eles foram fazer, irmãos? Eles foram compartilhar culto com eles. Quem saiu mal, os cananeus ou os judeus? Os judeus. Para os cananeus, irmãos, foi ótimo. Eu não quero que essa igreja haja como o povo de Deus, pós-Moisés, pós-Josué, pós os anciãos, com a palavra na mão, seguindo outros deuses. Que tal esta igreja continuar como Neemias foi? Aquele Neemias, do capítulo 6, versículo 1 a 8, em que ele foi convidado para prestar culto no vale de Ono. Vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, diz dois líderes, um chamado Sambalate e outro árabe chamado Gesem. Eles chegaram para Neemias, enquanto ele reconstruía as muralhas, e disse, vamos descer no vale e prestar um culto.
maravilhoso, esplendoroso. Mas Neemias disse: porém tentavam me fazer mal. E de mesmo modo, versículo 4, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma neguei. Quantas vezes você já foi convidado para sair desta igreja? E eu te pergunto, quantas vezes você já negou? Qual era a situação de Neemias? Caótica. Ninguém via nada de belo no meio das ruínas de Jerusalém. Jerusalém estava um caos. Não tinha muralha, não tinha proteção, só cuidava da misericórdia de Deus. Mas Neemias, quando foi convidado para um povo todo assentado, com seus templos, seus deuses, ele disse: não vou. Quantas vezes, irmãos? E você vê, versículo 15, ele recebeu uma resposta de um desses homens. Ainda pela 5ª vez me enviou o seu servo com uma carta aberta na sua mão. E Neemias negou. Deus abençoou aquele homem, abençoou Esdras e restituiu tudo que eles tinham perdido. Você, meu irmão, minha irmã, você pode ter certeza que você é uma pessoa especial. E todos vão ter simpatia por você, vão querer te dar o que talvez você acha que poderia ter, para levantar sua autoestima, dar conforto à sua alma. E isso é encantador de fato. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você fizer como os judeus fizeram com os cananeus, você nunca mais volta a ser como era. Nunca mais volta. Nós devemos fazer nossas escolhas. Essa igreja, ela continua pregando o Evangelho. Alguns acham, entendem que julgo desigual é só casamento. O julgo desigual é mais extensivo, irmãos. O julgo desigual é culto com igrejas estranhas, com deuses estranhos. É tão danoso quanto a um casamento no julgo desigual. Pode ser que jovens, talvez irmãos com dificuldades tantas, não se satisfaz tanto mais apenas com a palavra expositiva do Evangelho. Talvez não digerem mais, principalmente se já provou alimentos mais macios, mais açucarados. O sólido pode ser que está cada dia mais difícil de digestão. E o pior é que pode haver um certo fástio, um aborrecimento. O irmão Márcio não é médico para dizer sobre certos sintomas, mas eu posso dizer sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz para nós: negue-se a si mesmo, tome a cruz, siga Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê a paz, nos dê o conforto e a instrução verdadeira da palavra de Deus. Curve sua cabeça, agradeça a Deus e assim nós estaremos nos despedindo. Amém.